corações. Ministra em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se já. Monstros número 3, por favor. Agora, hoje é o dia de domingo da ressurreição. E a ressurreição tem necessidade de ressurreição porque a raça humana caiu tanto na morte que há necessidade de ressurreição. E porque a raça humana caiu e se tornou monstros. Sabe, um dia tive o privilégio de estar em algum hotel onde havia o que chamavam de History Channel. Canal de história. Você tem o History Channel em casa? Você tem o History Channel? Onde você encontra o History Channel? A DSTV tem o renomado History Channel. Qual canal está no History Channel? Não há um History Channel. Não há um History Channel na plataforma DSTV. Canal de história. Agora, você já viu isso em algum lugar antes, mas não se lembra mesmo assim. Então, o History Channel, eu estava apenas assistindo a um programa, e sabe o que eu percebi naquele momento que realmente me chamou a atenção? Eu vou te contar, não se preocupe. Agora, o History Channel era somente sobre guerras, uma guerra atrás da outra, incessantemente. Essa é a história da humanidade lutando. Nós nos tornamos monstros. Não era assim que éramos. Nossa história é só luta, 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 uma luta constante. Até em Gana nós também tivemos um grande desafio. Fim do Pacto dos Oito, em 1844. Lembrem-se, vocês que fizeram o JSS, tanto faz. Alguns de nós, de fato, fizemos o O-Level, a Guerra Saguenay, um evento histórico significativo. Agora, você tem os britânicos lutando em Gana, não é? Com diferentes tribos, não é? E as diferentes tribos lutando, os Ashantis lutando contra os britânicos. Depois tem os Ames lutando contra os Ashantis. E Ashantis lutando contra os Evers. Sério? Olha, não me venha com história falsa. Aqueles que não fizeram JS, você não foi bem em estudos sociais. E então os sinos estavam se alinhando com os britânicos. As fantasias. E o James deles? Porque quando James McEwan não se sentia muito bem, ele era imediatamente enviado para o hospital. Porque havia um posto britânico lá que era um lugar seguro. Então James McEwan, o fundador da igreja de Penteco, quando não estava bem, era para lá que ele era enviado. Porque era como se eles estivessem em sintonia com os britânicos lá. Sim, isso mesmo. Eu realmente não sei quando foi que isso aconteceu. Eles estavam lá há muito tempo e depois não continuaram. Você vê, toda a nossa história é apenas isso. Uma coisa atrás da outra, né? Vá para a história da Europa. Você sabe se algum historiador na Europa está esperando uma guerra? Ontem eu li que disseram que a Europa está à beira de uma guerra.
Se você é historiador, saberá que é a mesma coisa quando eles estavam se preparando para a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Exatamente as mesmas coisas que estamos fazendo. Então nós mudamos. Nós não somos mais legais. E é por isso que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho unigênito. Aplaudam Jesus. Ele enviou o seu precioso Filho unigênito para que todo aquele que nele crê verdadeiramente não pereça, mas tenha a vida eterna para sempre. Amém? E assim seja. Agora, vou apenas ler uma passagem que servirá de base para uma maravilhosa lua de mel, ou talvez para uma das suas próximas e inesquecíveis férias. Você quer viajar para algum lugar nas férias? Tudo bem. Atos capítulo 17 e o versículo 16. Se você não quer uma igreja, você sabe, esse é o meu fã-clube. Eu estou dizendo, se você não quer uma igreja assim, por favor, vá para outra igreja. Tudo bem. Aqui, gritamos, berramos, somos felizes. Você pode encontrar o caminho até nós. Existem tantas igrejas. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Quero dar as boas-vindas a todos que estão online conosco. Deus abençoe você no Facebook, YouTube e em qualquer lugar onde quer que esteja. Estamos felizes por estarmos aqui agora, enquanto o apóstolo Paulo os esperava em Atenas. Atenas, a capital da Grécia, fica onde? Na Grécia, na Europa. Você estará lá em breve. Você estará onde Paulo estava esperando. É um lugar onde você deve estar. Estarei em Atenas muito em breve, realmente, pela grande e pura graça divina de Deus. Sim, de fato, com certeza, eu creio. Seu espírito ficou profundamente aflito quando ele viu a cidade totalmente entregue à idolatria e à adoração de ídolos. Quando Paulo estava na Grécia, em Atenas, ele ficou muito comovido. Então ele discutiu na sinagoga, versículo 18. Então certos filósofos epicureus e estoicos disseram: o que esse tagarela, esse falador, vai dizer? Ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque prega a ele sobre Jesus e a ressurreição dos mortos. Sim, o apóstolo Paulo estava vigorosamente pregando sobre Jesus Cristo e a gloriosa ressurreição dos mortos em Atenas, a antiga e filosófica cidade. Tudo está perfeitamente bem agora. E tomando-o, o levaram ao pago, dizendo: que nos seja permitido saber que nova doutrina é essa de que falas, pois nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Saberíamos, portanto, o que essas coisas significam. Versículo 21. Pois todos os atenienses e os estrangeiros que ali estavam, na movimentada cidade, não gastavam seu tempo em absolutamente nenhuma outra coisa, senão contar ou ouvir alguma nova e interessante novidade. Eles gastavam todo o seu tempo contando ou ouvindo algo verdadeiramente novo e cativante. Grécia. Quantos estão planejando estar lá para ver exatamente como é? Eles passam o tempo ouvindo algo realmente novo sobre nós. Acho que temos que ter um desses acampamentos em Atenas. Just sim. Agora, Paulo estava no meio do Areópago. A colina de Marte está lá agora, um local histórico. Você pode ir lá, não é? E tire uma foto em Mars Hill. Tem uma placa ali, Colina da Massa. E você pode estar lá. É um lugar real. Quantos querem estar lá? Praticamente você deve fazer isso utilizando os seus pés. 2. Você está em um aeroporto. Você está em um aeroporto no reino do Espírito. Você pousou. Agora, versículo 13. Paulo ficou no meio de Maril e disse: homens de Atenas, ó homens de Atenas, esta é a capital da Grécia, uma cidade muito antiga e com uma rica história. Percebo que em todas as coisas você é muito supersticioso. Versículo 23.
Pois ao passar e contemplar suas devoções, encontrei um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido, a quem vocês, sem saber, adoraram. Declaro que estou lhe falando sobre o Deus desconhecido, o Deus que criou o mundo e tudo mais. Ele é o Senhor do céu. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Versículo 28. Nem é adorado por mãos de homens. Versículo 26. Tudo bem. Ele fez de um só sangue todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E determinou os tempos em que os homens deveriam buscar a lei, se felizmente pudessem senti-lo e encontrá-lo verdadeiramente. Este é um sermão famoso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Alguns de vocês não sabiam que era um sermão de Paulo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também disseram alguns dos vossos próprios poetas. Pois também somos de sua descendência. Qual é essa música? Nele vivemos e nos movemos. Você conhece essa música? Nele vivemos. Sim. E nele vivemos e nos movemos, e como nele que vivemos e nos movemos, vamos e tenhamos um túmulo. Vê, 30. E Deus, em sua infinita sabedoria, ignorou os tempos dessa ignorância, mas não os ignorou completamente. Deus simplesmente fechou os olhos para seus dias de ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque ele determinou um dia específico em que há de julgar o mundo inteiro com justiça, por meio do varão que ele mesmo destinou. Por isso, ele nos deu certeza absoluta a todos os homens de que o ressuscitou dentre os mortos, provando assim sua autoridade e poder. Versículo 32. Quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns zombaram abertamente e outros disseram: ouviremos outra vez sobre este importante assunto. Uau! Isso não é absolutamente incrível? De fato, é algo verdadeiramente notável. Agora, a ressurreição. Lucas, capítulo, ou o livro de Marcos, capítulo 12, que é um texto muito importante. Mestre. Depois vieram os saduceus. Versículo 18. Triste, você vê? É realmente triste de se ver. E os fariseus estão longe de realmente ver. Eles não conseguem ver absolutamente nada. Longe para se poder ver e fácil de se poder ver. Versículo 18. Então venham aqueles tristes que dizem que não há ressurreição, aqueles que negam a vida após a morte. E eles lhe perguntaram, dizendo: mestre, eu estou pregando sobre a ressurreição, mas também são monstros. 3 você verá, porque então fique comigo. Mestre, Moisés ensina-nos que, se o irmão de um homem morrer e deixar sua esposa para trás e não deixar filhos, que seu irmão tome sua esposa e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo cuidou dela e morreu. Também não deixou descendência. E o terceiro da mesma forma. Assim, cada um deles a acrescentava cuidadosamente à sua própria família. Adicionando essa mulher como uma esposa extra para os irmãos. 7 irmãos a tomaram como esposa, um após o outro, e todos eles faleceram sem deixar descendência. E todos eles morreram. Assim os 7 a tiveram, mas não deixaram descendência. Por fim, a mulher também morreu na ressurreição. Portanto, quando eles ressuscitarem, de quem ela será a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa, cada um em sua vez. De quem você será a esposa? Pergunte agora, por favor, ao seu vizinho.
de quem você será a esposa na ressurreição. O que eles disseram? Agora eu quero que você saiba 3 coisas muito importantes e fundamentais sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. A primeira e mais importante coisa sobre a ressurreição, que eu acredito ser realmente muito, muito importante você saber. Você está aí? Está em João, no capítulo 5, versículo 29. A passagem bíblica diz o seguinte, de forma muito clara e direta: e sairão aqueles que praticaram o bem para a ressurreição da vida eterna, e por outro lado, aqueles que praticaram o mal para a ressurreição da condenação e do juízo. Portanto, conforme o versículo 28, há claramente 2 ressurreições distintas e com destinos completamente diferentes. Não vos maravilheis disso, porque certamente vem a hora em que todos os que estão nos túmulos, sim, todos os que já faleceram, ouvirão a sua poderosa e inconfundível voz. A voz dele vai soar muito alto e de forma poderosa. Ele vai gritar com grande força: João, ai! E até mesmo aqueles que se dissolveram completamente no túmulo, até eles, com certeza, ouvirão essa voz retumbante. Não sei como. Não me faça perguntas difíceis. Não sei exatamente como as pessoas vão conseguir ouvir isso. Porque, por exemplo, Adoniram Som, infelizmente, morreu tragicamente a caminho de Maurício. Você vê? E eles simplesmente o colocaram na água. Sim, alguns dias depois que ele deixou a Birmânia, na Índia, quando eles estavam finalmente chegando ao seu destino final. Acho que eles circulam pela África do Sul. Então, quando ele chegou em Maurício, Maios estava bem no meio do mar. E então, depois disso, em algum lugar por ali, eles simplesmente o colocaram na água. Então, há muitas pessoas na água. Alguns dos peixes fritos que você tem comido, você ficaria surpreso com o peixe que você comeu? Aqueles que gostam de quinque e peixe ao gás. Aqueles que gostam de peixe grelhado. O pargo vermelho já abocanhou várias de suas partes. Você está me ouvindo? Agora, todos nós. As primeiras coisas que todos nós que fazemos parte da ressurreição da vida vamos encontrar novamente em nós mesmos. Sim. Então nós vamos nos encontrar juntos. A Bíblia diz: consolemo-nos uns aos outros com estas palavras e com a ressurreição da vida. Nós vamos nos ver novamente. E esse será um momento verdadeiramente lindo, um momento de grande alegria e paz. Amém. Agora, a segunda coisa sobre, então, alguém de quem você sente falta. Uma das razões pelas quais choramos quando há um funeral é a dor da perda e a saudade que sentimos. É por causa da separação. A dor da separação consome outro lar, como diz a música. Agora, quando você sai da ressurreição, quando você chega à ressurreição, eles estão perguntando novamente, de novo e de novo: como vai ser? A primeira coisa que precisamos entender é que não haverá mais morte. Amém. Não mais o quê? Isso mesmo, não haverá mais morte para ninguém, em lugar nenhum. Não mais morte. Não mais morra. Amém. Veja, Lucas, o capítulo 20.
mas serão considerados dignos aqueles que forem considerados dignos de obter essa vontade e a ressurreição dos mortos. Lucas 20, versículo 35. Nem se casam, nem são dados em casamento. Versículo 36. Eles também não podem morrer. Eles não podem morrer. Se você diz que vai te matar, não está no céu. Primeiro, você não estará lá. Você não estará lá para dizer que matou alguém. E assassinos não estarão lá. Mas eu amo essa escritura. Ela diz, mas eles não podem morrer. Então, na ressurreição, além de encontrar as pessoas das quais você foi separado. E eu quero dizer, sabe, às vezes ficamos tão tristes achando que não vamos ver alguém. Mas às vezes, apenas alguns anos, é quase como se a pessoa tivesse viajado. Porque uma vez que você é considerado digno da ressurreição, você vai ver a pessoa novamente. Então você se encontra com a pessoa novamente. Agora, quando você se encontra, não haverá mais morte lá. Não haverá mais morte lá. E outra coisa é que não haverá mais casamentos. Você não está comemorando o fim da morte, mas está comemorando o fim dos casamentos. Não. Escute com muita atenção. A grande maioria dos problemas do mundo realmente vem dessas duas coisas principais: morrer e casar. Morrer e casar. Pelo menos na igreja, todo o aconselhamento e as questões mais relevantes giram em torno do casamento. E os problemas que realmente surgem giram em torno do casamento. Sim. Uma vez, há alguns anos, Tiger Woods ou alguém estava tocando. Eles, os comentaristas, estavam. Quer dizer, ele era tão excelente. Ele era. Acho que foi o aberto britânico. Ele estava muito à frente. Sabe, normalmente você ganha por uma tacada. Ah, mas era justo. Quero dizer, eles eram como filhos dele. E alguém foi questionado. Então, o que pode destruir esse homem? O que pode mudar seu jogo? O que pode fazê-lo? E o comentarista disse, casamento. E incrível, não é? Sim, yes. Alguns jogadores de futebol, alguns dos mais famosos e renomados atletas do futebol mundial, não são casados, não é mesmo? Eles não querem de jeito nenhum manchar a comida. Você não pode morrer. Isso significa que você não pode ficar doente. Não há um hospital disponível, não há um médico para atendimento, não há uma doença que possa ser diagnosticada. Não há remédios na ressurreição, nem acidentes, nem oxigênio, nem qualquer tipo de dor ou sofrimento. Sabe, neste mundo todos nós temos medo de morrer dessa doença. Quantos de vocês sentem algumas dores no corpo? Às vezes você se pergunta, será que é alguma coisa? Levante a mão se você já sentiu alguma dor. E você deve estar se perguntando, é alguma coisa? É algo que está começando? Tudo isso se foi na ressurreição. Chega de barriga de cerveja, chega de espinhas, chega de envelhecer. É incrível. E pois, se alguém lhe der um tapa, isso realmente não pode afetar seus ouvidos de maneira nenhuma. No céu, alguém lhe dá sangue para que qualquer coisa que tente cortar sua cabeça, nada aconteça com você. Uau! Não, é uau. Eu leio. E então não haverá mais casamentos. Olha, quando você encontrar seu amigo, pode simplesmente conversar com ele. Você pode ir visitar alguém.
Não é seu marido, você pode ficar com ele à noite. Não será um problema. Pessoas que você queria amar, mas não teve a chance de amar, quando você estiver na terra, pode ir visitá-las e ficar com elas. E eu quero dizer, você passa a noite toda, o dia todo e nada. Sem suspeita. Se você encontrar seu amigo, ninguém vai ligar. Com quem você está falando? Quem no telefone? Quem te mandou mensagem? O que foi? O que ela é para você? Por que ela está ligando a essa hora? Olha a hora. Por que a pessoa está ligando? Como alguém pode te ligar às 2 da manhã? Ninguém vai te questionar de novo. Ah, ressurreição. A vida é maravilhosa demais. Você pode ficar em grupos. Podemos viajar juntos sem fim. Você pode ir a qualquer lugar. Você pode abraçar por muito tempo mesmo. Ninguém vai te perguntar. O abraço é longo demais, o abraço é curto demais. O abraço é o que for. Aquele pequeno abraço que damos no ouvido, aí começam a questionar. Não haverá absolutamente nada disso. Sem morte, sem choro, sem tristeza alguma. Haverá uma proibição completa de todos os lenços. Sem lenços, nada de enxugar lágrimas. Absolutamente nada. Não existe nada como lenço no céu. Agora, a ressurreição é quero dizer, tchari, é isso. Quantos estão ansiosos pela ressurreição? Olha, eu li uma história. Você já ouviu a palavra EQM antes? EQM, experiência de quase morte. Você pode pesquisar no Google. Você vê pessoas que morreram nessa experiência. Um cara disse que morreu e então subiu ao céu, sabe? E enquanto eles estavam se movendo muito lentamente ainda. Mas ele, sabe, depois se recuperou. Eu não sei se ele foi reanimado ou algo assim e voltou à vida. Então ele disse que quando estavam subindo, percebeu claramente que estava em um corpo completamente novo. Sim, ele tinha um corpo físico totalmente diferente. Então ele decidiu olhar para baixo para ver o que exatamente havia lá embaixo, bem aos seus pés. Você sabe o que ele viu? Vocês pessoas, você não está falando. Não vou te contar. Não vou lhe contar o que eu ia lhe contar. Você não está falando sério. Vou contar para outro grupo. Vou contar para outras pessoas. Tem certeza de que quer saber o que ele viu? Quando ele olhou para si mesmo, o lugar onde ele estava era completamente plano. Ele ficou chocado. Tudo se foi. Era simplesmente plano. Plano. Todo mundo estava plano. Na ressurreição da vida. Uau. Não haverá mais mortes por lá, de forma alguma, nunca mais. Não mais morra, nunca mais. Pai, nós te agradecemos pela ressurreição. E nós te agradecemos profundamente porque naquela gloriosa ressurreição não haverá mais tristeza, nem dor, nem qualquer tipo de sofrimento ou angústia. Chega de Mana Sandola e Mata Balandara para todo o sempre. Chamon de Alonda Marasandalo e Bondel Mapau. Nós te damos as mais sinceras e profundas graças em nome do nosso amado e bendito Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vocês podem se sentar. Agora, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Agora a serpente era mais sutil do que qualquer uma das bestas do campo. E ele disse à mulher: sim, foi isso que Deus disse, que vocês não devem comer.
E a mulher disse à serpente: podemos comer, exceto do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. E a serpente disse à mulher: vocês não morrerão. Pois Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa, uma árvore desejável de se cobiçar, ela pegou do fruto e comeu. E seu marido também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, o que quero dizer é que, na criação de monstros, certo, você vê algo verdadeiramente horrível e assustador acontecendo. Deus disse: quando comerem deste fruto proibido, vocês certamente e inequivocamente morrerão. E a serpente disse: vocês de forma alguma morrerão. Então eles disseram: tudo bem, vamos experimentar e ver quem está realmente e verdadeiramente certo, Deus ou a serpente. Então eles comeram bem. Então a Bíblia realmente não diz que eles morreram. A Bíblia não diz que eles morreram. Na verdade, ela diz que seus olhos se abriram. Então talvez não tenha sido Deus quem estava errado. Você acha que Deus estava errado? Deus estava certo. Veja bem, quando alguém está de fato morto, você precisa de várias e importantes coisas para confirmar, de maneira inequívoca e oficial, que a pessoa realmente está morta e sem vida. Uma vez eu estava em um voo vindo do Mali. Eu estava voando de Bamako, Mali, para a França, especificamente para Paris, depois de uma cruzada muito significativa. Tínhamos de fato realizado uma cruzada no Mali. Então decolamos à meia-noite. O voo foi logo depois da meia-noite. No caminho, a Air France fez um anúncio importante. Senhoras e senhores passageiros, se porventura houver um médico, um profissional médico qualificado a bordo, por favor, poderiam gentilmente se identificar à tripulação? Precisamos de um médico. Eu tinha acabado de pregar. Eu preguei naquela mesma noite. Eu preguei. E eu estava pensando, esse não é momento para médico, para homem de negócios. Então eu me encolhi e continuei a dormir profundamente e tranquilamente. Sim. Mas eles continuaram anunciando e então comecei a me sentir mal e disse: ok, vou me identificar como médico. Tudo bem. Ah, sim. Eu realmente acho que vou pregar mais deste lado, porque as pessoas que estão aqui deste lado estão bastante animadas. Agora. Então eu levantei a minha mão e a aeromoça prontamente veio até mim e disse: por favor, você poderia vir e verificar uma pessoa que precisa de assistência médica? Quando eu fui, havia um homem de etnia branca. Ele estava sentado ao lado do filho, e o filho estava sentado na janela. E esse homem estava no assento do corredor na classe executiva. E disseram, depois do jantar, tudo bem, sim. O homem comeu, estava tudo normal. Ele estava indo para casa, para a França de férias, ou para ver e visitar a sua família lá. Depois de comer, ele absolutamente não se mexeu. Então ele ficou sentado assim. Sim, como se não tivéssemos certeza. Então o filho disse, seu pai não se movendo, não se moveu, sentado ali. Então ele estava sentado, ele não estava deitado. Ele estava sentado na classe executiva. Então eles disseram, doutor, o que há de errado com esse homem? Agora estou feliz que haja médicos aqui, preciso saber o que há de errado. Por que esse homem não está se movendo? Sim. Não, depois de comer, ele ficou tipo, tudo bem, tomou café, chá, alguma coisa. Ele estava bem. Então ele simplesmente parou de se mexer. Ele ficou assim. Então eu preciso descobrir exatamente por que ele não está se movendo de forma alguma. Agora, quando examinei cuidadosamente o homem, certo, como um médico profissional,
cheguei ao diagnóstico e à conclusão inegável de que o homem estava, de fato, completamente morto. Sim, ele estava morto. Ele não estava dormindo. Ele não estava relaxando, ele estava morto. Agora, uma pessoa leiga não pode chegar à conclusão precipitada de que alguém que não está se movendo está morto apenas porque não está se movendo. Muitos de vocês, de fato, não se movem, o que pode levar a interpretações errôneas. Como não se mover pode ser uma conclusão de que você está morto? Como podemos concluir que você está morto? É uma das coisas que usamos para decidir se você está morto ou talvez morto. Mas existem outras coisas. Nós pegamos isso e aquilo tudo junto e então dizemos que você está morto. Então, doutor, mas onde está o doutor, afinal de contas? Eu tenho um monte de médicos aqui. Eu quero que a gente fale sobre... Eu vi que o doutor Madini está aqui, certo? E o doutor Joel também está aqui. E o doutor Kik, e o doutor Herd Mills Jr. Número 1. Veja, é por isso que eu quero dizer que não é apenas uma coisa que diz que você não está morto, que você está morto. É por isso que mesmo que seus olhos estivessem abertos, isso não significava que não estivessem mortos. Porque você precisa disso e disso. Você está morto porque é algo muito sério diagnosticar e escrever morte. Conclusão, diagnóstico. E o que é que eles escrevem? Hora da morte. Morte. A pessoa está morta. Você não pode fazer isso. Depois você leva a pessoa para o necrotério. Então, quando chegamos em Paris, eles disseram que todos deveriam se sentar. Sim, não nos foi permitido sair do avião. E então, os médicos, após uma cuidadosa avaliação, vieram a bordo para confirmar o diagnóstico oficial de que ele estava, de fato, morto. Ou talvez o médico não saiba o que está fazendo. Sério, sim. Então, o que mais precisamos verificar? Se ele está realmente respirando, então ele está de fato respirando. Mas algumas pessoas, quando estão respirando, por exemplo, elas não parecem estar se movendo. Então, precisamos verificar a respiração. Movimento, não. Respiração, não. Número 3, o coração ou o pulso, que são vitais para a vida humana. Nós verificamos o pulso. Tem pulso? Então, se não ouvirmos o pulso, verificamos o coração também. Podemos escutar atentamente o coração e ouvir os seus batimentos cardíacos com atenção. Porque, às vezes, o pulso da pessoa é muito grosso, né, o que pode dificultar a medição. É como se, você sabe, alguns mis fossem muito duros e a pele fosse muito dura. Então, você não consegue ouvir. Não consigo encontrar uma pausa. Depois disso, verificamos cuidadosamente os olhos. Os alunos os dê. Você sabe o que são as pupilas? Olhe para a parte preta do olho de alguém. E dentro do preto tem uma parte mais clara. Abre e fecha com luz. Então, se você colocar olá, olá, veja, você não vai aprender assim. Alguns de vocês são essas pessoas. Quando assistimos a filmes, vocês ficam conversando e nunca conseguimos ouvir o que está acontecendo. Você conhece alguém assim que durante o filme fica falando e a gente não ouve o que está acontecendo? E depois ainda perguntam o que foi, o que aconteceu, o que eles disseram? Outra coisa é que você também tem que verificar os olhos cuidadosamente. Então, se você colocar uma luz no olho, ele fica fixo, não se move. Uma luz não muda, morto. Eles também podem verificar a atividade cerebral, mas o do olho é isso. Então, você deve ser capaz de diagnosticar ali mesmo. Entendeu? Se você estiver no hospital, eles têm todas as máquinas, então eles vão ver que você está morto. Você pode usar a lanterna do seu celular e colocar no olho e verá que não se move. Está terminado.
Então, tudo isso, de fato, significa a morte, não apenas uma única coisa, não apenas ficar completamente parado. Assim, quando Deus disse que no exato dia em que você comer, você certamente morrerá. Alguns de vocês estão pensando que é só para não se mexerem mais. Deixe-me mostrar-lhe 6 ou 7 coisas que significam a morte inevitável, a morte que se aproxima. Desde o momento em que Adão cometeu esse grave erro, e cada uma dessas ações significa a morte eterna, sem se mover. Mesmo quando você leva uma pessoa para o necrotério e eles estão fazendo o embalsamamento, eles vão colocar agulhas, facas. Quero dizer, você vê uma pessoa que teria gritado ai, mas ela não diz uma palavra, nenhuma palavra. É algo, não sente nada. Então, eu realmente não sei se devo te dar uma nota de 6 ou talvez 7. É algo que está entre 6 ou 7, de fato. O número 1. É por isso que precisamos de ressurreição. Número 1, quero que você veja Adão e Eva. O que aconteceu? A primeira coisa, o que aconteceu? Você está aí? É que o homem ficou completamente desconectado de Deus. Sim, de fato, ele se afastou e perdeu a conexão. Ele foi expulso do jardim. É por isso que você é sem Deus. Você é sem Deus. Você acredita que existe Deus? É difícil para você acreditar e se relacionar com Deus. Quando dizem que Deus está aqui, Ele. O quê? O que eles estão dizendo? Eu disse que Deus é real. Deus vai te julgar. Você tem certeza? Onde Ele está? Onde está Deus? Quando você vê as coisas acontecendo no mundo, diz, onde está Deus? Deus é selvagem. Eu te digo, estamos tão desconectados de Deus. Adão costumava ter uma comunhão profunda e diária com Deus, às 16 horas, todos os dias. No frescor do dia, o próprio Deus se relacionava pessoalmente com ele. Hoje, quando dizemos que a presença de Deus está aqui, você nem sente nada. Você nem sabe o que é Deus. Até mesmo no Monte Sião, quando Moisés estava levando o povo para lá, eles disseram, não, vá você mesmo encontrar Deus e depois venha nos contar. Nós não queremos ter nada a ver com isso. De jeito nenhum. É por isso que quando você nasce, leva tanto tempo. Quando você ora por muito tempo, antes mesmo de começar a ter esse pequeno sentimento de alguma pequena presença, de alguma pequena proximidade com Deus. É tão difícil estar perto de Deus. Você jejua, você ora como se achasse que Deus nem é um Deus de verdade. Quando você peca, nada acontece. Você pode fazer coisas ruins. O clima, nada vai mudar o clima, tudo. Todos os seus pecados, você simplesmente, não existe Deus. É como se não houvesse nada. A separação de Deus é verdadeiramente fantástica e maravilhosa. E esse é um dos primeiros sintomas da morte que se abateu sobre o homem. É por isso que é preciso um médico para diagnosticar a morte. Um leigo casual não pode dizer que alguém está morto. Nunca. É por isso que as pessoas colocam pessoas vivas no necrotério. Porque você não verificou todos os sinais de morte. Agora, o número 2 é o próximo ponto importante. Ao se desconectar de Deus, o homem se desconectou completamente de sua verdadeira e inesgotável fonte de poder, de sua vital e essencial fonte de vida.
O cabo que o conectava diretamente a essa energia divina foi abruptamente removido da tomada. Então agora ele se tornou como um homem que funciona exclusivamente com baterias limitadas e finitas. E essas baterias inevitavelmente vão se esgotar e acabar por completo. E depois de um período de aproximadamente 900 anos, essas baterias se esgotaram totalmente e os homens consequentemente pararam de viver e de existir. Porque nos desconectamos, estamos diretamente desconectados da fonte da vida. Lembre-se de que Deus soprou em Adão o fôlego da vida. É por isso que a Bíblia fala sobre o espírito da vida que te dá vida. Então todos nós somos como pessoas com baterias. Uma bateria. Você já viu como seu celular morre? Veja, alguns de nós estão com a bateria fraca, o que significa pouca vida. A vida que resta é uma vida pequena. E hoje em dia, quando você nasce, sua carga de vida não chega facilmente aos 70 anos. Quando sua bateria está totalmente carregada, ela não chega facilmente aos 70 anos, como costumava chegar, ou até mesmo 80 anos de idade. E você pode ver que está acabando sua fonte de vida. Você se desconectou porque não estamos conectados com Ele, que é a verdadeira fonte da nossa vida. É como se estivéssemos com baterias, e todos nós, se verificar diferentes baterias, verá tempos diferentes. Alguns de vocês estão com 20%. Qual sua bateria? Deixe-me ver bateria, 19. Por que sua bateria está em 90 no domingo? Então, o que é isso? Não consigo ver quanto é. 49, 40% e a sua? 35% no domingo. Com quem você tem realmente ligado, checado e feito videochamadas neste domingo? Enquanto isso, cantamos a música Eu Realmente Gosto de Domingo de Manhã. É para ministrar e para visitar. Eu, mais do que de passagem, ligar para os motoristas e assim por diante, é por isso que sua bateria acabou. Eu entendo ainda mais pelo trabalho que você tem feito. Você tem trabalhado o dia todo, você está assistindo Flowchat no seu telefone. Desculpe pela esquerda. Aí você está desconectado de Deus. Olhe para nós quando oramos. Você pode rezar no seu quarto. Deus, veja se você está dormindo. Quantos? Às vezes você se sente tão seco como se não houvesse nada como Deus. Isso é muito selvagem. Então, às vezes, é quando você vem verificar que você sente que Deus existe. Deus parece estar vivo quando nos reunimos. Ele está lá, é muito bom. E então, número 2, sua bateria. Agora você está usando a bateria. E ela certamente está acabando. Quando olho o meu rosto no espelho, eu digo, ei, verifique sua bateria. Quanta energia resta? Quantos anos mais? Ele disse que se você for abençoado, você ganha 70. Então, aqueles que estão dizendo, não é absolutamente nada. Número 3, eu estou dando a vocês a coisa mais importante. Você os verifica e vê que está morto. É por isso que nos tornamos monstros. Nós mudamos muito. Número 3. Fomos rebaixados, infelizmente. Sim, veja, o homem queria ser um rei e um Deus. Então, Satanás ofereceu isso a ele. Ele disse, você será como um Deus ou será grande. Esse é o problema com os orangos. Eles querem ser grandes. A verdadeira grandeza vem de Deus. E à medida que você busca essa grandeza divina, você se torna menos do que nada. Esse é o destino inevitável e final de todos os rebeldes. Quando o filho pródigo quis ficar sozinho e ter sua própria riqueza e dividiu os negócios do pai em 2 e ficou com metade, ele acabou como um Jim McKelly. Você conhece Jim McBlain? Confira. Eu acho que é uma palavra correta. Está correto? O que isso significa?
não serve para nada. Sim. The Eric Princess, quando você diz a alguém que ele não serve para nada, é o insulto mais baixo que você pode fazer em inglês. Dizer a alguém que ele não serve para nada. Os seres humanos vão tentar se tornar Deus. E aqui estamos nós. Olhe para nós. Nos tornamos como animais. Baixo. Quantos já sentiram que estavam por baixo alguma vez? Levante a mão se você já sentiu isso. Shari, agora estou por baixo. Olhe para nós, seres humanos. Vivemos sem água, sem luz, sem comida, sem remédios, sem coisas. Veja, nos tornamos como animais. Muito baixo. A despromoção geralmente acontece com aqueles que buscam o que Deus não lhes deu. Em vez de o homem se tornar um rei, ele se tornou menos do que isso. Menos do que um servo. Ser servo já é uma grande coisa. Sim, Deus os abandonou. Ele disse, tudo bem, podem fazer o que bem quiserem. Uma coisa séria. Você está pronto para o número 4? Número 4. E quando eu terminar, então estaremos concluídos. Número 4. O homem se tornou sujeito a espíritos malignos. Agora, espíritos malignos dominam os seres humanos. Não era assim antes. O espírito maligno via um homem humano e sabia, este sou eu e esta é a criação de Deus. Mas agora a raça humana está sujeita a todos os espíritos malignos que estão aqui. É por isso que os seres humanos são invadidos por espíritos malignos e dominados por espíritos. É exatamente isso que a Bíblia nos diz, que fomos transportados do poder das densas trevas, conforme Colossenses 1,13, para o reino do seu Filho amado. É precisamente isso. Fomos tirados do poder das trevas, completamente. Isso é salvação. Nos afasta dos poderes malignos que têm atormentado. Você vê as pessoas, elas se levantam, elas se erguem. Me disseram que na Suíça tantas pessoas estão cometendo suicídio. Crianças pequenas o tempo todo. São espíritos malignos tomando conta das populações através das drogas, dos dias e de muitas coisas horríveis. Eu estava na Bolívia uma vez e estava parado no semáforo. Era por volta da meia-noite, ou talvez 1h, e vi crianças pequenas. Elas ficam como cachorros nos semáforos e vivem nas ruas sem um lar. Elas correm por aí. Quero dizer, você nem consegue imaginar. No mundo todo, os seres humanos estão em uma situação de baixa e têm sido sujeitos a poderes malignos e a espíritos malignos. Você já viu aquela escritura, Efésios 6,12? Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e contra o quê? Governantes das trevas. Eles governam. Então, quando você não é salvo, você está em trevas e eles governam você. Quantos aqui já sentiram que estavam sendo governados por um demônio? Um demônio estava te guiando, fazendo você fazer coisas. É por isso que quando os discípulos pregaram e então as pessoas foram libertas, Jesus disse, não se alegrem porque os espíritos malignos vos são sujeitos, pois foi a primeira vez que eles receberam poder. Então Jesus disse, eu lhes dou poder sobre o poder do inimigo. O inimigo está te dominando. Mas agora estou te dando poder contra ele, para que você não precise mais ser sujeito à depressão, à tristeza, ao pecado, à maldade, ao mal, às trevas. Foi assim, foi isso que aconteceu. É isso que torna a raça humana uma raça morta. É por isso que precisamos da ressurreição. É por isso que precisamos de Jesus Cristo para nos salvar e nos ressuscitar da morte que estamos enfrentando e experimentando. Quantos eu te dei? 4. Número 5, por favor e graças. Assim que o homem morreu, veja, isso é morte. Isso significa que você precisa voltar à vida. O homem estava sujeito ao que é chamado de corrupção. Corrupção. Romanos 1:21.
Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Desculpe, 8, 21. Sim. Porque a criatura, ou seja, todo ser vivo e a criação de Deus, também será libertada, isto é, a criação de toda a escravidão da corrupção e do pecado. Estamos apegados à corrupção? O que é? Corrupção. Corrupção é que está estragada. Coloque carne ali e o que acontece com ela? Não está estragado? Coloque os seres humanos juntos e isso vai estragar. Igreja, reúna um grupo. É por isso que dizem que é uma instituição humana. Tudo é esporte e um verdadeiro mimo. E olhe atentamente para a sua própria natureza. Você pode ver que somos, de fato, um esporte. Sim. Nós somos esporte. Você sabe, carne. É por isso que você cheira mal. Você fica um pouquinho... Por volta das 12 horas você está cheirando mal. E alguns cheiram pior porque você não toma banho há muito tempo. Principalmente no inverno, eles não tomam muito banho. E o problema da corrupção é que você não pode revertê-la. Você só pode retardá-la. Você só pode colocar a carne no congelador para retardar o apodrecimento. É por isso que nossas naturezas estão corrompidas. Você não consegue facilmente encontrar entre todos vocês, há tantas moças bonitas aqui. Você não consegue nem encontrar alguém que não seja ciumento. Acho que vou parar de pregar porque não sei se as pessoas estão contra a minha pregação. A corrupção é real. É como se estivesse estragando. Sim. Não sei se estou falando sozinho. Você não pode conseguir um homem que não tenha luxúria. Quando ele diz, oi minha querida, cheio de luxúria. 1, 2, 3, 4, meninas, venham. Equilíbrio de gênero. Vem aqui, fique aqui. 1, 2, 3, 4. Você não vem? Vir. Uau. Olhe para os 4 anjos celestiais, poderosos, grandiosos e magníficos. Quatro anjos. Essas são realmente boas pessoas, pessoas de bom coração e com ótimas intenções. O que pode haver de errado nessas garotas legais? Mas a Bíblia diz que a criatura será libertada da escravidão da corrupção. Eles são mimados. Se quiser, case-os e veja. Você vê que este não quer acordar. Venha, chegue perto dela. Veja, este não sabe cozinhar. Quando você se casa, você vê que a boca está cheirando. Esta aqui, você vê que ela não toma banho. Esta aqui, você vê que... Acho que está bom. Venha e assuma. Já terminei. Deus te abençoe a graça. As pessoas não querem que eu pregue. As pessoas não querem que eu pregue. Olhe como elas parecem angelicais. Você pensaria que quando vão ao banheiro saem diamantes. Diamantes são para sempre. Isso foi uma corrupção séria. Veja, toda a raça humana está realmente e completamente corrompida, até mesmo os animais. Vá embora, mostre para nós um leão comendo. Leões comendo. Não.
cães selvagens ou hienas comendo um antílope ou búfalo vivo. Então, enquanto ainda está vivo, eles estão comendo, está vivo. Eles comem pela parte de trás, comem a zebra pela parte de trás, tem que estar vivo, tem que estar implorando de costas. Os animais nunca costumavam comer sangue. Todo animal que come sangue vive sem e pode viver completamente sem comer sangue. Começando pelo mosquito Anopheles. Vamos entrar na nossa biologia. Começando pelo mosquito. O mosquito suga sangue e outros mosquitos sugam néctar de flores e plantas. Acho que o mosquito sempre foi isso. Foi quando brotou. Foi brotando que começou a comer sei lá o quê. Morcegos. Morcegos. Somente os vampiros bebem sangue. Todos os outros comem frutas. Sim. Muitos animais, como macacos, comem frutas. Só que chegou a um ponto em que eles também comem carne. Com a maioria dos animais não foi assim. É uma distorção da criação. É o que a Bíblia diz em Isaías, que o cordeiro se deitaria ao lado do leopardo. E eles ficariam juntos. E todo esse orgulho, veja só. Está vivo. Isto não é bem. This is entirely legal and in full compliance. Similarly, in this particular case, não. Isto é uma distorção. A culpa é sua. A criação é falha. Todas essas são coisas que aconteceram conosco por causa da queda e do pecado. É isso que significa a morte. Então a Bíblia diz que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo, e eles se deitarão com o cabrito e o bezerro. E o novilho e o cevado comerão juntos, e a criancinha viverá. Uma criancinha viverá, o leão, o leopardo, todos eles. É isso. É o original. Todos os animais. Posso dar cerca de 7 exemplos de animais que comem sangue, mas eles também comem. Eles são estritamente vegetarianos. Sim, eles realmente poderiam ter sido vegetarianos o tempo todo, absolutamente em todos os aspectos. Começando com o mosquito que nos come desde que chegamos a Gana, nós nos comemos. Morcegos e tudo mais, eles comem frutas, exceto o vampiro. Só ele bebe sangue. E é a mesma espécie. Distorcido. Macacos, a mesma coisa. Macacos, chimpanzés, muitos deles. Mesmo como seres humanos, podemos continuar nos alimentando de vegetais. E você vê como uma pobre galinha, quando é época de Natal, Charlie, assassinato no mundo das galinhas. Nós matamos muitas galinhas. Tudo bem, está tudo perfeitamente em ordem e não há absolutamente nada com que se preocupar neste momento. Então estou explicando. Quero que você veja que é assim que morremos. Isto é a morte. Sente-se. O número 1 é o quê? Antes de lhe dar a última. E sua carne, não é? Você estava olhando para um pregador. Em vez de receber a palavra, pensamentos ruins virão à sua mente. Você estará no salão de cabeleireiro e verá um homem de Deus pregando na TV. E você estará fazendo comentários. Esse homem é legal. Ah, decente. Oh, tudo bem, cara. Ó. O número 1 é o quê? Eles escreveram isso. Os homens se desconectaram de Deus. E eles dizem, bem, com Deus, me encontre depois do culto. Com Deus, me encontre depois do culto.
O homem desconectou de Deus, é difícil entrar em contato com Deus. Quando eu digo para orar, você vê como ficar lutando. O homem se desconectou de sua fonte de poder, ficou como um homem à base de baterias. Funcionando como uma bateria, e todos nós podemos ver que a nossa carga está acabando. Cerca de um ano antes de John Wesley morrer, ele disse, percebi, escreveu em um diário, uma mudança na minha energia. Sim, ele disse, percebi, disse ele. Ele tinha 79 anos. Ele disse, todos esses anos nunca senti nem mesmo uma redução na minha energia e força. Mas desde agosto percebi uma mudança. Veja, era isso, a bateria, a vida estava indo embora, estava acabando, e em poucos meses ele estava morto. Sim. O fato de você ter o vigor, a energia, a vida, é algo de Deus. Quando acaba, você realmente percebe que a bateria está prestes a se esgotando. Número 3. Agora, de repente, ele está desconectado. O homem foi rebaixado. Venha me ver depois da igreja, por favor. A corrupção está acontecendo. A mente não está funcionando muito bem. Você sabia que quando fazemos exames, eles só nos permitem, veja, alguém tira 51% e é permitido se tornar médico. Isso significa que ele não sabe 49%. Mas eu digo, tudo bem, seja médico, porque os cérebros não funcionam tão bem para tirar uma nota alta. Então vá com os 50%. Nós aceitamos você assim, você não sabe metade das coisas, mas aceitamos você. Não, isso é sério. Homem foi rebaixado. Quantos percebem chegamos ao fundo do poço? Estamos muito baixos, não é? Muito baixo. Número 4, o homem tornou-se sujeito a espíritos malignos. Isso é tudo morte. Número 5, o homem tornou-se sujeito à corrupção. Ele não conseguia se lembrar disso. Entre em contato depois de conferir a garrafa. E eu quero terminar com o número 6. O homem tornou-se sujeito à vaidade. Vaidade. Romanos, capítulo 8, versículo 20. Pois a criatura, toda a criação de Deus, ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade ou escolha, mas por causa daquele que a sujeitou com um propósito divino. Vaidade significa que é inútil. Tudo o que fazemos é inútil. Todo o trabalho é inútil. Você descobre em um ponto que não consegue acreditar que é inútil. Sim, você não vai acreditar. O trabalho que você está fazendo não está levando a lugar nenhum. Dinheiro é inútil. Casas são inúteis. Carros são inúteis. É verdade, é selvagem. Às vezes olho para pessoas que gostam de carros e você se pergunta o que é. É como se não tivesse nada a ver com dinheiro. Recentemente visitei uma loja. Era uma loja que vendia relógios. Então, quando eu entrei na loja, eu estava andando confiante. Eu disse, quanto custa este? Quanto custa este? Quando perguntei à pessoa, quanto é isso? 175 mil reais. Isso está exatamente correto para 100% do valor da sua totalidade. Eu disse, o quê? Eu disse, quanto custa este? Os 78 mil. Eu disse, ei, quanto custa este? 350 mil. Para colocar no pulso? Então. Achei que havia algo errado. Então fui até o final da loja. Quanto custa este? 70 mil. O relógio mais barato, encontrei o relógio mais barato, os 22 mil. Esse era o relógio mais barato. Os 22 mil reais por um relógio. Você não consegue ver a diferença entre o relógio e o seu relógio. Onde está seu relógio? Onde está seu relógio? Você não consegue ver a diferença. Não consigo ver este relógio. Hã?
olhar, assim. Então vi um relógio no canto. Eu disse, quanto é isso? 1 a 2 milhões de dólares. Então fingi que era um homem rico. Eu disse, você tem alguma outra... você tem alguma outra... Como é que chama? Sim, quero dizer, estou procurando por algo, sabe? Eu não contei para eles, era a primeira vez que via uma loja assim. Nunca tinha visto relógios assim antes. Eu disse, vocês têm algum? Eles disseram, temos nos catálogos. Onde eles ficam abertos? Então eles me mostraram, este aqui, 4,5 milhões de dólares. Eu gritava na minha cabeça, alguém só pode estar louco, alguém só pode estar louco. 4,5 milhões de dólares. O que há de errado? Olha, as pessoas têm tanto dinheiro que não conseguem fazer absolutamente nada com ele. É inútil. Não importa quem você seja, você vai morrer. E você vai morrer. E quando ouvimos falar de pessoas grandes e bem-sucedidas morrendo, muitas vezes ficamos tristes. Eu me lembro quando a princesa Diana morreu. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu me lembro até do dia do funeral dela. Foi em um sábado. Foi em um domingo. Ela morreu em um domingo. O funeral dela foi no sábado. Todo mundo estava triste no mundo inteiro. Você sabe por que todo mundo estava triste? Você quer saber por quê? Tem certeza de que quer saber por quê? Todo mundo estava triste porque ela representa nossos sonhos. Ser princesa, ter um casamento daqueles, ser escolhida pelo príncipe, ser o centro das atenções, a mais importante, a especial, nosso sonho, nossa ideia, nosso ideal. E de repente tudo isso se foi, em Paris. Uma vez eu estava dirigindo, estava em Paris e disse ao motorista, me leve até a ponte onde ela morreu. O túnel. Ele me levou até lá e disse, é mesmo? Eu disse sim. Estrada de paralelepípedos. Paralelepípedo. Não é verdadeiramente uma estrada de asfalto qualquer. É um lugar para romance. Então foi um sonho. Todos nós ficamos tristes. Não foi só a família real que pensou. Estávamos todos, o mundo inteiro, todos nós assistindo. Porque nossos corações estavam parecidos com o nosso ideal. Recentemente, alguns gerentes de banco e outros morreram. Olhem todos, o que é isso? É como se uma pessoa tivesse conquistado isso, conquistado aquilo, e então, de repente, em um momento, você desaparece. É como se o sonho deste mundo fosse assim, não é nada. Está sujeito a ser inútil. É por isso que sou um pregador. Você pode ser um político, você vai conseguir isso, você se torna isso, você irá e eles nem vão se lembrar de você. Como? Você diz, estou fazendo isso, estou lutando por isso, estou fazendo aquilo. Como? Ele vai embora, não será lembrado por 2 segundos. Não é nada, porque o mundo, olhe para ele. Quando Adão pecou, ele disse, a criatura ficou sujeita à inutilidade. É como se tudo fosse inútil. Você pergunta a certas pessoas sobre suas vidas, dinheiro, negócios, casamento, filhos, sobre as coisas deste mundo. Eles vão te dizer, é inútil. Se eles quiserem realmente analisar, não significa muita coisa. É por isso que, veja, Deus é Deus quem vem à nossa vida para dar sentido à nossa vida. E é por isso que existe a ressurreição. A ressurreição gloriosa de que teremos uma outra vida eterna e plena. É por isso que cantamos a música, eu tenho outro mundo em vista. Eu tenho um mundo para o qual meus olhos estão, por isso você me conhece, eu sou em tempo integral. Totalmente dedicado. Toda a minha vida e meu trabalho são para Deus e para a igreja. Sim. Eu sou apenas para pregar e trabalhar para Jesus. Ah, sim. Eu tenho um mundo em vista. Este mundo, o que é? Pela graça de Deus, até mesmo através da obra de Deus, eu vi tantas coisas que jamais teria imaginado que existiam no mundo, incluindo aquela loja de relógios. Eu estava pregando em algum lugar, e quando entrei naquela loja, eu estava em alguma cidade. Eu entrei na loja, quero dizer, já estive por toda a Suíça, eu nunca tinha visto uma loja assim antes. Nunca vi um preço de relógios assim.
Você se lembra, recentemente, Arnold Schwarzenegger passou por um aeroporto e foi preso por causa de seu turno de vigia. Ele disse que não declarou sua guarda. Os relógios que eles seguram são como 1 milhão, 2 milhões. Você tem que declarar, sim, você tem que declarar o relógio. Tempo é dinheiro. Palavra séria. Isso é sim. É uma palavra muito séria. Tempo é dinheiro. Sim. Veja os atores famosos, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Rambo, eles estão na casa dos 70. Ei, acabou. E? Sim, Steven Seagal. E o que? O Duro de Matar. Qual é o nome dele? Sim, todas essas pessoas. Eles são tão fantásticos. Sim, acabou. Sim, está completamente e definitivamente terminado. É por isso que a ressurreição significa tanto para nós, para toda a humanidade. Sim. Sim. A ressurreição significa muito. Quantos estão prontos para a vida da ressurreição? Sem casamento. Você ainda quer casar na ressurreição. Você já não teve problemas suficientes aqui? Agora, todos aqueles que não têm marido, que não têm seja o que for, todos seremos iguais na ressurreição. Não haverá ninguém dizendo, ela é tão abençoada, tem 4 filhos, é casada, é isso, aquilo. Todos esses, divórcio, não existe divórcio, problemas de casamento, reuniões, aconselhamento. Quero dizer, é só, você entende? O homem tenta ser fiel, mas não é fácil para o homem ser fiel. Porque nesta terra há. Irmãos, quantos percebem que não é fácil ser fiel? Apenas 4 irmãos estão levantando a mão. Irmãs, quantas percebem que não é fácil não sentir ciúmes? E brigar. Você simplesmente levanta a mão e traz um problema quando na verdade não há problema algum. Não é fácil não trazer um problema quando não há problema. É porque sua natureza é perfeita. Se Jesus tivesse se casado com alguém, ele não teria morrido na cruz por nós, para a salvação de toda a humanidade. A esposa dele não permitiria. Quando Jesus fosse morrer na cruz, sua esposa, se ele tivesse uma esposa, não sei como ela se chamaria, mas se tivesse, ela teria dito a ele, você está fora de si? Você está pensando na sua família. Você não pode fazer uma loucura dessas. Quando você morre pelo mundo, e a sua família primeiro? Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério em terceiro. A esposa dele teria sabotado, e você e eu estaríamos aqui lutando pela salvação. Charlie, falando sério, quantos aqui estão felizes que ele não se casou com uma mulher corrompida e ciumenta que o impediria de derramar seu sangue por nós? Você está feliz que Jesus morreu por você? Eu não sei porque Jesus me amou. Eu realmente não sei porque ele se importou tanto com isso. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim e ele disse, eu vou preparar um lugar para você, para que onde eu estiver, você também possa estar. Esta vida, meu pai me disse quando estava vivo, ele disse, a maneira como você passa os seus primeiros 25 anos vai determinar como você passará os próximos 45 anos. Foi isso que meu pai me disse. Quando somei 25 com 45, deu 70. E era verdade. Quero te dizer, a maneira como você passa os primeiros 70 anos da sua existência vai determinar como você passará os anos eternos da ressurreição que estão por vir. Então, aproveite-os muito bem. Aproveite-os bem com Deus. Aproveite-os bem com Jesus, porque não há nada neste mundo. Este mundo está sujeito à corrupção e à vaidade e inutilidade. Você pode ir para a América, pode ir para a África do Sul, pode ir para a Inglaterra, pode ir para a Europa. É a mesma coisa. Corrupção, tudo estragado, nada funciona. Está girando até chegar ao absoluto zero. Um dia eu estava casualmente no Panamá e conheci uma senhora colombiana muito simpática. Ela estava sendo seguida por cerca de 5 alemães, brancos alemães,
pessoas idosas. Eu disse, quem são essas pessoas? Eu não perguntei para ela de forma alguma, mas o pastor me contou. Ele disse, a mulher é uma pastora, uma figura importante. Ela é pastora dos alemães. Eu perguntei, por quê? Ele disse, eles estão deprimidos. Então o trabalho dela é levá-los para passear, levá-los a lugares. Eles a contrataram. Alemães. Eles vêm de um mundo onde há milhões. E eles são ricos. Eles têm tudo. Mas eles não têm Deus. A vida não tem sentido. Então eu estava olhando para as pessoas e disse, quem são essas pessoas? Eles são crentes? Não, não são. Ele está mostrando coisas interessantes. Então ele os trouxe à igreja para mostrar. Eles estão em um passeio. Eles estão apenas passeando. Eles a pagam como pastora. Ela é como uma pastora. Eu não sei qual é a palavra certa, mas como ela disse, uma pastora alemã, ok? É uma pastora alemã. Quando eu estava em Colônia, na Alemanha, me disseram, nesta cidade 50% vivem sozinhos. Todo mundo tem sua própria casa, vive sozinho. Ninguém fica com ninguém. Eles têm toda a televisão, ligam o micro-ondas, você aperta. TV, controle remoto, você aperta ligar, desligar. Água, ela vem. A comida você compra, já vem cozida. Você veste, você sai cozido. E você está lá. Ei, o que você faz? O que é essa vida? O que vem depois? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus. Tenho outro mundo em vista. Tenho outro mundo em vista. Minha vida é para Jesus. Pela graça de Deus terei o que comer. Algo para comer. É por isso que Jesus disse, buscai primeiro o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que você possa ressuscitar da morte. E é exatamente isso que a morte verdadeiramente significa. Em primeiro lugar, significa uma total e completa desconexão de Deus. Número 2, leia em voz alta, desconectado de sua fonte de poder. E entre parênteses, cara, nas baterias. Homem com as baterias. Número 3, o homem foi rebaixado de sua posição. Número 4, o homem tornou-se sujeito a espíritos malignos. Número 5, sujeito à corrupção e à deterioração. Como o homem bonito mais próximo sentado perto de você, você está cheia de luxúria? O que exatamente eles disseram? Eles realmente não disseram absolutamente nada. E o homem ficou sujeito à sua própria vaidade de forma inevitável. Fiquem de pé, todos. Agora, levante suas mãos. Graças a Deus pelo poder da ressurreição. Não podemos diagnosticar a morte facilmente. Você precisa de todas essas coisas para mostrar que sim, o homem realmente morreu. Pai, obrigado pelo seu poder que é liberado em nossas vidas hoje. Agradecemos pela ressurreição em nome de Jesus. Enquanto cada cabeça está curvada e todos os olhos fechados. Se você estiver aqui e você quer entregar sua vida a Deus, você quer que Jesus o ressuscite dos mortos, e mude sua vida. Se você está aqui assim, quero que você levante a mão assim. Quero que você levante a mão assim. Assim. E eu vou rezar com você. Deus o abençoe. Basta levantá-lo bem alto. Basta levantá-lo bem alto. Deus vai tocar a sua vida. Agora, se você levantou a mão, agradeço a Deus por ter mudado. Fui salvo pelo sangue de Jesus. Você também pode ser salvo. Se você levantou a mão e quer entregar sua vida a Jesus, venha para a frente e eu vou orar com você. Venha de onde quer que você esteja. Venha de onde quer que você esteja. Venha, diga, Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor Jesus.
eu sou um pecador. Eu não te conheço. Por favor, tenha misericórdia de mim. Salve a minha vida hoje, neste momento presente. Obrigado, meu amado Senhor, por me salvar hoje, neste dia abençoado, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por favor, escreva o meu nome no livro eterno da vida. Eu me entrego completamente a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Quero que você vá com o nosso pastor que está ali com uma placa. Siga-me e Deus vai mudar a sua vida. Vá por aqui, por favor. Deus te abençoe. Podem se sentar. Tome a sua Santa Ceia. Pai, obrigado pela oportunidade de receber a Santa Ceia. Vamos todos nos levantar novamente para receber a nossa Santa Ceia? O corpo de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos. Honramos o corpo de Cristo por meio do qual somos salvos hoje. O corpo de Jesus. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Agora levante o sangue. Pai, nós te agradecemos porque este vinho é convertido no sangue de Jesus. Que o sangue nos lave de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo. Agora levante as mãos para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe com uma nova vida. Eu lhe dou 6 bênçãos hoje. Número 1, que você possa se reconectar com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a sua conexão. Restabeleça a sua conexão e o seu verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Número 2. Receber vida em sua própria vida diária. Para que sua bateria não acabe antes do tempo. Receba a vida abundante em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de número 3, a bênção completa. Receba a promoção em vez de rebaixamento. Em nome de Jesus Cristo, que você seja grandemente promovido e abençoado. Que você seja promovido em vez de rebaixado. Todo rebaixamento demoníaco que está surgindo em seu caminho está bloqueado em nome de Jesus Cristo. Número 4. Que você seja completamente liberto dos espíritos malignos que estão assediando você e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, que o espírito de morte, o espírito de medo, o espírito de corrupção, o espírito de maldade que está te assediando e te atormentando, seja agora amarrado e expulso. Em nome de Jesus, deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Que todo espírito atormentador e assustador que busca ativamente dispersar e destruir sua família, seja completamente amarrado em nome poderoso de Jesus Cristo. Bênção número 5. Que a corrupção, essa corrupção, que assola a sua carne e a sua vida, não te destrua mais, não te consuma e não te domine, em nome de Jesus. Que os ciúmes, a maldade, a preguiça e a destruição da sua própria personalidade e do seu caráter sejam controladas a partir de hoje. Que haja harmonia, que haja paz, que haja normalidade e que toda corrupção seja detida em nome de Jesus. Bênção número 6. Que a vaidade e a completa inutilidade deste mundo não te perturbem mais de forma alguma. Que você encontre um motivo verdadeiro e profundo para viver, além de simplesmente comer e beber. Em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer coisa inútil deste mundo não te atrairá mais, nunca mais. Receba a graça divina e que seus olhos espirituais sejam completamente abertos para a poderosa palavra do Senhor. Que diz: por
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Pai, obrigado por começar conosco e terminar conosco no poderoso nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Abençoe a todos que estão assistindo. Abençoe a todos que fazem parte deste serviço. Abençoe cada mão que se levanta. Deixa a vida vir. Neste domingo da ressurreição, deixa a vida voltar. 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 A vida voltou. Que haja vida. Que haja vida. Que haja vida longa. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. E todos gritem o mais alto. O mais alto. Amém. Deus abençoe você. Podem se sentar.